vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aos trabalhos dessa tarde e vamos apresentar o painel 3 com o tema A expectativa do Comitê de Equipamentos da Área da Saúde da REMESP para as questões de regulamentação junto ao Inmetro. E para compor este painel, eu convido como moderador o Sr. Gerson Vieira da Silva, gerente de qualidade e metrologia da Alfa Instrumentos. Apresentando o Gerson, engenheiro mecânico pela Universidade São Judas Tadeu, é pós-graduado em Gestão e Engenharia da Qualidade pela Poli, Universidade de São Paulo. É coordenador do Comitê de Metrologia Legal da REMESP, é membro da diretoria da REMESP e vice-presidente de balanças industriais na Abrapem, Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas, Permissionários e Importadores. Ele atua há 24 anos na área da qualidade, da metrologia legal, científica e industrial, com ênfase para a área de massa e gerente de qualidade na empresa Alfa Instrumentos Eletrônicos. E como palestrante desse painel, convido a senhora Rúbia Rondini, da Regulatory Affairs and Customer Service Manager da Omron Healthcare Brasil. Antes de fazer a apresentação da Rúbia, eu passo a palavra ao moderador, o Sr. Gerson, para contextualização inicial e em seguida eu farei a apresentação dela. Boa tarde a todos. Estou vendo que o pessoal está voltando ainda do almoço, né? E vai ser o desafio da Rúbia fazer uma palestra pós-almoço, né? Geralmente dá aquele sono, mas eu tenho certeza que vai ser um tema bastante relevante e a expectativa é que o pessoal se encontre aí no conteúdo, né? A Rúbia até me falava ali fora a preocupação dela, né? Do público em relação ao tema, né? E eu comentei com ela que lá no início lá do Comitê de Metrologia Legal da REMESP, do Metro Legal, a gente também levou um tempo, né, para ter a ideia, né, para que as coisas acontecessem como vem acontecendo hoje, né? E eu tenho coordenado o Comitê de Metrologia Legal da REMESP e hoje é um sucesso. Tá? Então a gente tem conseguido aí unir órgãos, né, metrológicos, reguladores, fiscalizadores, e isso tem sido importante para o usuário, né, para os fabricantes, para a indústria no geral, laboratórios, né? Então é o que a gente espera para esse comitê de metrologia de equipamentos na área da saúde. Então a palestra da Rúbia vai ser a expectativa desse comitê de metrologia. E eu tenho certeza que cada um aqui vai poder se identificar e daqui surtirão trabalhos aí, né, enfim, dúvidas, e a gente vai conseguir avançar bastante com o tempo. Então, Rúbia, por favor, fique à vontade. Só vou apresentá-la, Rúbia. Então, vamos lá. Rúbia é formada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela fez MBA em Assuntos Regulatórios e Gestão de Negócios. Atua há 17 anos nas áreas de assuntos regulatórios e qualidade de empresas nacionais e multinacionais da indústria de dispositivos médicos. E há 7 anos como gerente de assuntos regulatórios na Omron Healthcare, onde implementou a ISO 17025 de 2017. Boa apresentação, Rúbia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o Celso a oportunidade de apresentar sobre o Comitê de Metrologia da área de equipamentos da saúde, né, de equipamentos da área da saúde da REMESP, aqui no Metro Saúde. Esse comitê é novo, né,
foi lançado há um mês, tá? Tivemos 2 reuniões, né? E é um comitê que pretende reunir a indústria e fabricantes, importadores e também oficinas permissionárias para discussão das regulamentações, né, demandas de novos regulamentos, necessidade de mudança, tá, principalmente na área da metrologia, né? Então, deixo aqui o convite, quem for de empresa, fabricante, importador, oficinas permissionárias e quiser participar, serão muito bem-vindos, tá? Bom, é o primeiro comitê de equipamento da área da saúde da Remesp, né? Então, foi lançado em parceria com a On Healthcare, né? E uma parceria com a Remesp, esse comitê para justamente analisar as regulamentações dos produtos que são regulamentados, né, que tem controle metrológico na área da saúde. E aqui eu, né, coloquei para apresentar quais são esses produtos, né? São os esfigmomanômetros de medição não invasiva, que são regulados pela portaria 341, e os termômetros clínicos digitais, basicamente esses dois, né? Os termômetros, o regulamento é a portaria 325 de 2021. Bom, e aí, aqui eu vou apresentar para vocês as atividades, né, algumas atividades que a gente iniciou, voltadas, né, para, em primeiro lugar, aprovação técnica de modelo, onde a gente vai falar sobre aceite de relatórios internacionais e necessidade de critérios específicos de definição, né, para os processos de alteração administrativa e modificação de modelo, verificação subsequente de esfigmomanômetros, que seria autorizar as empresas acreditadas a fazer a verificação, que hoje só é feita pelo IPEM, pelos órgãos delegados, e declaração da conformidade dos termômetros clínicos digitais, que também seria autorizar as empresas a fazer a verificação inicial, que hoje só é feita também pelos IPEMs, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada situação que a gente, né, planejou trabalhar, tá? Em primeiro lugar, falando de aprovação técnica de modelo da área metrológica, a gente tem a portaria 176, que é o regulamento técnico metrológico, com as diretrizes e requisitos gerais para o processo de avaliação de modelo. E a NIDMEL 013, que ela detalha essas diretrizes, né? E aí no seu item 8.1.2, lá diz que ao solicitar o serviço, o requerente ele tem que definir se é uma aprovação de modelo, quando é um novo modelo ou família de modelos, se é uma modificação de modelo, né, isso é para alteração de características, inclusão de novos modelos, inclusão de novo fabricante ou retificação de uma portaria já existente, ou se é uma alteração administrativa, né, que seria a inclusão da marca comercial ou uma mudança de endereço do requerente, uma alteração da razão social com o mesmo CNPJ, e nesse caso é um processo administrativo e que fica no âmbito da DICOM, tá? Aí a gente olhando para essas diretrizes, então eles estabeleceram bem, né, os tipos de processo. Porém, a gente observa que não existe diferenciação de documentação requerida, né? Então, para o pessoal que faz as solicitações, as empresas, basicamente a gente não sabe o que precisa mandar, dependendo da modificação, isso não é claro, né? Diferente da Anvisa. Quem trabalha com a Anvisa sabe que a Anvisa, para cada petição, a gente tem lá a relação de documentos e o que torna o processo mais ágil, né, e mais simples também. Então, diante disso, né, a gente acaba, aqui eu coloquei como exemplo o tempo de processo de aprovação de modelo em 2022, considerando os processos da ONROM, né? Qualquer tipo de processo ou modificação,
ele levava, em média, 9 meses e meio até a sua conclusão. Então, primeiro era 2 meses, mais ou menos, de avaliação documental. Depois, a parte de ensaios demorava até 5 meses e meio. E depois, a parte de avaliação e procedimentos finais, até o encerramento do processo, eram mais 2 meses. Em 2023, eu trouxe aqui também, a gente notou que melhorou um pouco o tempo do processo, né? Então, continua muito longo esse processo de aprovação de modelo. Às vezes nem é uma aprovação nova, tá? Quero enfatizar isso. E fica nesse tempo médio aí de avaliação documental de 1 mês e meio, 4 meses e meio de ensaio e mais 2 meses até a conclusão do processo. Então, são 8 meses, é um processo que continua muito longo, né? Dependendo da modificação, a gente vê que é necessário melhorar isso. Se a gente pegar a Anvisa, por exemplo, no decorrer dos anos, né, para a gente aprovar esse tipo de equipamento, que é classe 2, né, na Anvisa, é notificação, e a gente consegue aprovar em menos de 1 mês. Então, a metrologia tem impactado bastante o tempo de modificação e de aprovação e modificação de equipamentos. Então, a gente entende, né, que o comitê precisa trabalhar junto ao Inmetro, né, que a revisão de regulamentos é necessária, né, é necessário desburocratizar, ter regulamentos com mais abrangentes, com mais detalhamento do que é realmente requerido para cada situação, flexibilidade e foco em resultado, né? Especificar a documentação requerida por tipo de solicitação, a questão de aceite de relatórios internacionais, né, que inclusive já é aceito na certificação eletromédica, a Anvisa também tem esse entendimento, mas na metrologia ainda não. Maior celeridade na análise documental e execução dos testes e ter previsibilidade do tempo de conclusão do processo. A gente sabe que é sempre um investimento, né, grande para a empresa quando vai fazer qualquer modificação, alteração ou quer lançar um produto novo. Então, não ter previsibilidade, às vezes se torna até inviável alguma alteração no produto. Então, pensando nisso, né, quais as vantagens que a gente teria, né? Então, basicamente otimizar esses processos, né, de metrologia, de alteração, modificação de modelo, estar mais alinhado com o modelo regulatório do Inmetro, né, que foi lançado recentemente, com as melhores práticas de regulamentação e fiscalização internacionais, eliminar custos adicionais das empresas requerentes, né, das portarias, principalmente com aceite de relatórios já existentes, e isso é um incentivo à inovação. Bom, a segunda pauta do comitê, que até agora a gente também definiu como uma questão importante, relacionada ao regulamento técnico dos esfigmomanômetros, né, que é a portaria 341 de 2021, que diz que todo esfigmomanômetro, antes de ir para o mercado, ele tem que passar por verificação inicial, né? Essa verificação inicial são ensaios, né, que podem ser feitos pelo IPEM, pelos órgãos delegados, ou pela empresa, se a empresa tiver um laboratório acreditado para esses ensaios, né? E aí, depois disso, o equipamento vai receber o selo Inmetro, tá? E esse regulamento também fala das verificações subsequentes, que também são obrigatórias para os esfigmomanômetros, né? E as verificações subsequentes é responsabilidade do detentor, do dono do equipamento, submeter a essas verificações, que só podem ser realizadas pelos órgãos delegados, né, os IPENs. E aí a gente vê aqui uma grande dificuldade, né? Porque existem hoje somente 26
IPENs, tá? 26 órgãos, basicamente um por estado, né? Essas verificações, aí tem a verificação periódica, que é aquela uma vez ao ano, né? Que tem que ser, que o correto é ser submetido, nem sempre o dono do produto submete a verificação periódica, e tem a verificação após reparo, né? Que o regulamento diz que se o produto passou por uma verificação periódica, ele tem, ou um reparo, uma manutenção, ele tem que passar pela verificação após reparo. Lembrando que quem faz reparo e manutenção são as oficinas permissionárias autorizadas para fazer o serviço. Tá? E aí, a proposta que a gente quer trabalhar é incluir, né, a possibilidade de empresas acreditadas do setor regulado e também as assistências técnicas, oficinas permissionárias devidamente autorizadas, né, para elas também poderem realizar essas verificações subsequentes. Tá? E a gente teve já um retorno aí do Inmetro, eles estão avaliando sim mecanismos, né, de como as oficinas permissionárias poderão e as empresas poderão ajudar nesse processo. Tá? Eles reconhecem que realmente faltam recursos humanos, né, do próprio Inmetro e IPENS, então essa pauta, isso já está em pauta, né, no Inmetro. Tá? Aqui eu trago os desafios, né, por que a gente tem essa demanda, né? Em primeiro lugar, a cobertura da rede que eu falei, né, em muitos estados há apenas um IPEN para a localidade inteira. Alguns órgãos delegados não reconhecem que devem fazer esse serviço ou não têm as ferramentas necessárias. O custo alto para os consumidores de envio dos equipamentos aos IPENs, porque nem sempre tem IPEN na sua localidade. E, além disso, é necessário divulgar a importância, né, para o consumidor dele usar, que o equipamento tem que ser verificado anualmente, porque muitos consumidores não têm essa divulgação e muitos não têm nem conhecimento. E, além disso, o processo de acreditação hospitalar requer a certificação via IPEN, porque no hospital, né, vocês sabem que precisa ter documentado, muitas vezes precisa de um certificado que só o IPEN dá. Né? Então, é uma demanda grande. E, em contrapartida, existem 324 oficinas permissionárias para esfigmomanômetros no Brasil, que poderiam estar dando essa força. As etapas de verificação são as mesmas da verificação inicial. Então, por que a oficina e a empresa acreditada, ela faz a verificação inicial e por que não pode fazer subsequente, né, se são os mesmos ensaios? Então, a proposta é a mudança, né, da regulação ou algum mecanismo, norma, que possibilite, que autorize as oficinas permissionárias a realizarem, e as empresas acreditadas também a realizarem as verificações subsequentes. Né? E aí, quais os benefícios? Né? Flexibilidade, celeridade nas ações de pós-mercado, da metrologia legal. As assistências e as empresas acreditadas dispõem de mais recursos físicos e humanos, conhecem as peculiaridades técnicas dos produtos, né? Inclusive, a gente sabe que os produtos estão cada vez menores, existe a miniaturização de produtos, né? E é cada vez mais complexo fazer verificação, né? E cada vez mais a necessidade do fabricante, do conhecedor do produto para saber como fazer isso, né? Então, tudo isso são dificuldades e seriam benefícios né, o conhecimento, a capacitação e capacitar as permissionárias para fazer isso, né? E a gente reconhece como um ganho para a sociedade. Só da ONRON seriam 9.000 usuários que levam seus instrumentos para verificar anualmente, né? Se for considerar só a ONRON, nós colocamos 1 milhão de equipamentos novos no mercado anualmente. Então, a gente vê que esse número só tende a aumentar, né? E aqui eu trouxe mais dados
de verificação, os números de adultos hipertensos aumentou 3,7% em 15 anos no Brasil. Mais de 25% dos brasileiros estão com problema de pressão alta. E a gente sabe, até pela expectativa de vida, que isso tende só a aumentar, né? Aí eu trouxe um dado aqui de verificação periódica em hospitais e clínicas. Em 2 anos, de 2020 para 2022, aumentou 40% o número de equipamentos verificados pelo IPEM. E de verificação inicial, teve um aumento em um ano, de 2020 a 2021, de 40% de equipamentos verificados pelo IPEM e um aumento de mais de 100% de equipamentos verificados por empresas acreditadas. Tá? Então, realmente, existe uma necessidade da modernização da regulamentação para atender essa demanda, né? Facilitar o acesso aos consumidores, né? Conscientizar da importância, não só o instrumento do hospital, mas o instrumento de uso doméstico, ele precisa ser calibrado, ser verificado anualmente. E com essa proposta, vai possibilitar o IPEM focar mais na fiscalização pós-mercado, né, na vigilância pós-mercado, que foi uma coisa muito falada também, quem teve no Metro Legal, no evento no início desse mês, o quão importante né, investir no pós-mercado, até para garantir o funcionamento do sistema, né, e até das oficinas permissionárias. E a terceira e última demanda que eu vou falar hoje tem relação com o regulamento técnico dos termômetros clínicos digitais, né? Regulamento técnico metrológico é a portaria 325 de 2021, que diz que os modelos de termômetros clínicos digitais, dispositivos indicadores e sondas de temperatura, eles têm que passar por verificação inicial antes de serem comercializados, e essa verificação é também feita pelos IPENs, né? A Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, tá? Que são os órgãos delegados, né? E a proposta é que essa verificação inicial, no caso dos termômetros, não tem verificação subsequente, só a inicial. A proposta é que também as empresas declaradas autorizados a declarar conformidade possam também fazer essa verificação inicial dos termômetros. Tá? Isso também a gente já teve uma resposta positiva, né, do Inmetro. Na pandemia, o Inmetro ele publicou essa portaria 293, né, que é um regulamento técnico metrológico consolidado, sobre que abriu a possibilidade de importadores e fabricantes de instrumentos obterem a autorização para emitir a declaração de conformidade em substituição à verificação inicial. Porém, esse regulamento tem validade até 31 de dezembro de 2023. E por isso surgiu a preocupação, né? Como que vai ser a partir de 31 de dezembro de 2023, que já está aí, né? Então, também no Metro Legal foi comentado que o Inmetro já prevê aí a emissão de algum regulamento ou norma que vai ser permanente, né, que vai autorizar permanentemente as empresas acreditadas a fazerem a emitirem a declaração de conformidade, que é a verificação inicial. E no mês de outubro já foi publicado um protocolo de ensaio de proficiência pelo IPEM São Paulo, né, que é para avaliar as etapas, né, de verificação inicial. Então, isso também já é um sinal de que provavelmente as empresas vai haver essa possibilidade da autorização para termômetro clínico digital também. Tá? Então, vamos aguardar, porque falta pouco, né, para dezembro, e provavelmente deve sair alguma coisa. Era isso que eu tinha para falar. Aqui está o meu e-mail. Quem quiser participar do comitê, vai ser um prazer,
na próxima reunião, ter a participação de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Rúbia, pela apresentação. Vou colocar o Media Code da... É o mesmo? Então tá bom. Passo a palavra ao moderador Gerson para iniciar o debate e abrir para o público para as perguntas. Bom, primeiro, parabéns, né? Eu fui observando aqui, não vi ninguém dormindo, então, o primeiro objetivo você alcançou. E como eu havia dito, né, a gente não tem ideia, né, do público aqui, o que isso de fato tem afetado vocês, afeta diretamente, né? E eu acho que agora é uma maneira legal de fazer esse bate-papo, né? Quem tiver dúvidas, perguntar, para que a gente possa entender até se tem outras demandas para esse comitê, né? A Remesp vem tendo muito sucesso com os comitês e eu não tenho dúvida que o da saúde também vai seguir o mesmo caminho, tá? Então, fiquem à vontade. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Pessoal, sem ficar com vergonha e sem se empurrar, tá? Vai chegar o microfone aí. Parabéns pela apresentação. Eu sofri isso na pele. Um dia, eu tenho uma empresa de engenharia aqui, um dia com o outro veio em Metro, uma operação de Brasília, descendo para Goiânia, operação com uma lista de todos os meus hospitais para fazer fiscalização dos equipamentos, que faziam 2 anos que eles não faziam. Então, a multa ficou para nós, né? Como instituição e como empresa. Qual que foi a minha ação? Eu virei permissionário. Então, quando eu ouço você falar isso, surgiu uma ideia aqui na cabeça que eu não sei se poderia ser, né? Incentivar as empresas de engenharia a serem permissionários. Porque eu acho que quando a gente olha, às vezes tem uma dificuldade, o que eu preciso para ser permissionário? E hoje eu tenho uma oportunidade de ser permissionário, então assim, aproveitei aquele momento de estresse e vi uma oportunidade de estar trabalhando junto com o Inmetro. Isso, como eu já trabalhava com metrologia dentro da empresa, não foi um problema. Foi muito fácil. Então, o que eu queria deixar aí como uma ideia seria como que vocês, o comitê, poderiam incentivar outras empresas a entrarem como permissionários, até para aumentar essa rede que vocês fizeram. É muito boa a sua colocação, principalmente existe a necessidade de aumentar a rede, né? Sim. Nós somos uma empresa que também temos, nós não somos ainda permissionários, mas estamos já conversando e planejando, até porque quem melhor que nós, né, que conhecemos o produto, né, então temos competência e vai ser realmente importante para apoiar, porque o Inmetro tem uma rede pequena e não existe previsão de ampliar essa rede, não tem condição, né? Os IPENs vão continuar sendo, né, esse número de IPENs, é difícil isso dobrar ou triplicar, e as pessoas, os recursos humanos, existe essa dificuldade. Então, a notícia boa é que o Inmetro já concordou de que realmente precisa e pode utilizar as oficinas permissionárias para apoiar nesses serviços. Então, provavelmente, eu acho que vai vir alguma coisa boa aí, né, no futuro próximo. Eu não sou Inmetro, né, não dá para falar, mas a gente já ouviu que eles já estão estudando em relação a isso, a usar essas empresas e oficinas para esse fim. Né? E acho que o caminho é esse mesmo. Obrigada. Acho que eu vi umas 3 mãos levantando. Só para brigar, né? Nós vamos deixar eles se organizarem. Bom, eu queria dizer, Rúbia, parabéns pela exposição e parabéns e agradeço por você ter encarado esse desafio de orientar esse nosso comitê. Não é uma tarefa simples, não. O Gerson sabe muito bem que há 7 anos ou mais criamos o Comitê de Metrologia Legal e ele só foi ganhar corpo nos últimos 2.
3 anos. Então, você à frente, tenho certeza que vai conquistar todo esse pessoal pelo seu conhecimento, pelo seu potencial em termos de empresa. Eu tenho certeza que a Omron vai nos dar esse encaminhamento tão importante que a gente tem levado aí para as nossas empresas. Eu acredito muito que com essa sugestão, inclusive, que foi dada aqui pelo Ricardo, né? Não sei se todos conhecem, mas o Dr. Ricardo é o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica. E ele, nessa área das engenharias clínicas, né? Tem um trabalho em todo o Brasil e conhece com alguma profundidade esse problema. A ideia que ele deu, eu acho que é muito importante. Nós fomentarmos isso, e aí talvez a gente possa contar com algumas engenharias clínicas aqui representadas, né, o caso do próprio HC, né, para liderarem esses processos, porque quando nós temos entidades, organizações como a HC, como a Biclean, como a Orbis, né, que daqui a pouco vai nos brindar com uma apresentação, da Biclean, né? Na verdade, você vai representar a Biclean aqui no nosso evento. Eu acho que a gente pode avançar, inclusive, queimando aí algumas etapas. Deveremos engajar nesse comitê, embora a liderança seja da Rúbia, né? O Gerson também tem nos ajudado, nós da diretoria, né? Da diretoria executiva, nós estamos prontos para fazer as conexões com o Inmetro, fazer as conexões com a Anvisa, enfim, todos aqueles que fazem uso dessas tecnologias e desses regulamentos. Então, Rúbia, mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. Conte com a gente, pode contar mesmo, pode cobrar. Você Vou tem precisar aí os nossos da canais ajuda de vocês. Eu estarei sempre pronto para contribuir. E vocês, empresas aqui, que estão representando as suas empresas, participem, porque é um ambiente muito saudável de discussão, onde não existem, né, nós não temos nenhuma concorrência a nível de negócio, nós um contribui com o outro para o crescimento. Tivemos 2 reuniões já deu para perceber que os temas são importantes, mas outros temas poderão ser demandados. Então, mais uma vez, desculpe, Gerson, talvez você fosse falar isso, mas eu gostaria de convidar as empresas, as engenharias clínicas, os órgãos delegados, para que participem desse movimento, que ele é muito importante. O papel da REMESP é de representar o interesse das empresas, é de levar o conhecimento da metrologia e da regulamentação. E eu tenho certeza que nesse comitê nós vamos ter alguns ganhos aí, principalmente nesse próximo ano, 2024. Era isso. Obrigado. Meu e-mail está aí, quem quiser participar, só entrar em contato. Realmente a gente precisa unir forças e para o interesse comum da metrologia e do futuro da metrologia, a discussão dessas tendências, dessas necessidades. Então, fica aí mais uma vez o convite. Obrigada. Alguém mais com pergunta? Já que ninguém tem mais pergunta, acho que a gente pode encerrar. Agradecer a todos, né? Agradecer você mais uma vez, Rúbia, parabéns. E o presidente já bem colocou, acho que todos bem colocaram aqui o papel da REMESP, né? E importante, quanto mais pessoas, mais entidades e empresas participando, cada vez mais a gente vai obter sucesso, né, dos nossos pleitos, das nossas necessidades. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Rubén. Mais uma vez, obrigada pela participação. Vamos entregar o certificado e a lembrancinha do evento. A foto oficial, por favor.